Beleza, pessoal? Eu sou o diretor e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fusão Geek. Esse canal onde a gente fala sobre tudo um pouco e navega sobre as coisas mais legais que tá rolando na internet sobre o mundo geek. Então vamos lá que hoje o vídeo é especial pra você e tá pegando fogo. E dessa vez, pessoal, a gente vai trazer um review sobre ele, Os Caça-Fantasmas Mais Além. Um novo filme que estreou aí dos Caça-Fantasmas tem alguns dias atrás e a gente já viu, separou aqui um material para vocês, a gente vai falar sobre um pouquinho desse filme, fazer um resumo rápido, dar nossas opiniões, falar o que chamou nossa atenção, alguns easter eggs, detalhes e se divertir com vocês relembrando o que foi essa experiência aqui pra gente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá com o segmento do vídeo e falar sobre eles, que a gente gosta pra caramba, os caça-fantasmas. Ali! E agora? Eu amo esse carro. Vai, vai, vai! A gente tem que terminar o que o vovô começou. E esse está sendo aí o terceiro filme da continuidade dos Caça-Fantasmas, da versão original, né, que é o terceiro Caça-Fantasmas agora, e ele estreou aí nos cinemas e está sendo bem recebido assim pela maior parte do público que está assistindo, justamente por causa da sensação que esse filme está trazendo para os fãs mesmo de Caça-Fantasmas. Eu sou um grande fã assumido de Caça-Fantasmas, gosto bastante, e a sensação que a gente tem quando a gente assiste o filme é realmente de estar assistindo um filme de Caça-Fantasmas, é uma nostalgia muito grande, é uma experiência que vale muito a pena a gente pagar, ir no cinema e assistir esse filme aí. Primeiro, eu vou dar aqui a minha opinião sem spoiler, tá bom? Depois eu dou a minha opinião com alguns spoilers de algumas coisas que tem relacionado ao filme, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que se você não quiser spoiler, a gente vai indicar aqui, qual é o tempo de vídeo para você pular, tá bom? Mas vamos primeiro na opinião sem spoiler. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é o que eu achei do filme, minha opinião particular sobre o filme. Então, eu gostei muito do filme, o filme é muito bom, o filme é legal, o filme é divertido, atrativo, tem ação, tem história, tem comédia, até romance tem também no filme. Então é um filme muito bom, é um filme perfeito para você assistir. Às vezes você quer distrair a cabeça, quer relembrar do passado, ter aquela sensação nostálgica, e já que qualquer fã do Caça-Fantasmas vai gostar desse filme, sim, com toda certeza. Então a minha opinião é que o filme é muito bom. O filme do início ao fim, ele consegue te prender na narrativa, consegue te prender na trama que está se passando nele ali, então você consegue ver ele de boa. A semelhança que eu tive é que parecia que eu não estava de fato assistindo um Caça-Fantasmas. A temática do filme, o tipo do filme, todo o roteiro, as cenas, tá? Até as músicas, ajuda a entender que é como se fosse um outro filme. No entanto, ainda assim você percebe os elementos de Caça-Fantasma o tempo todo, como, por exemplo, a ciência, que é uma coisa que está muito presente em Caça-Fantasmas e está presente nesse filme também, os rastros dos fantasmas que continuam iguais, continuam os mesmos, as piadas em relação aos fantasmas também, e toda como é que eu posso dizer? A relação entre os caça-fantasmas continua e tá boa com essa nova geração, né? É uma nova geração de caçadores de fantasmas e a relação entre eles continua muito boa. Cada um ali você consegue perceber que é fiel aos caça-fantasmas clássicos, a versão original. Então o filme, apesar de ser diferente, ser atual, acho que essa é a palavra mais certa, é um filme atual pro ano que a gente está vivendo, ainda assim é uma grande referência ao filme clássico e mantém todas as coisas boas do Caça-Fantasma clássico também. Por isso que esse filme pode ser considerado uma ligação direta com os Caça-Fantasmas anteriores. Tiveram 2 filmes anteriores a esse, então acho que vale muito a pena considerar ele como uma ligação direta e não só como um filme solto, particular. Então, assim, se você assistir o antigo, assistir esse ou assistir os dois ao mesmo tempo, em ordens diferentes, você consegue ver numa boa, entender numa boa e seguir a história numa boa também. Então vale muito a pena você assistir.
E todos esses motivos me fez gostar muito do filme, tanto que eu tive que reassistir depois para dar uma olhada, olhar direitinho cada detalhe, ver o que ficou ali, o que passou batido por mim, o que não passou, e reunir esse material aqui para vocês. Então, o filme é muito bom, vale muito a pena assistir. Tem comédia, como eu já disse aqui, tem ação. Na minha opinião, faltou um pouco assim mais cenas de ação, mas as cenas de ação que tem não deixam a desejar. As cenas de ação que tem são muito boas, trazem todo esse peso do que é o Caça-Fantasmas mesmo, de uma cena de ação de Caça-Fantasmas, e uma coisa que com certeza surpreendeu os fãs, até o CGI que eles estão utilizando, que é a computação gráfica, é semelhante à versão clássica, porque no tempo atual que a gente tem, o tipo de CGI, né, que é a computação gráfica, é muito maior do que o que eles tinham naquela época. No entanto, eles tiveram ainda o cuidado e a sensibilidade de manter até a computação gráfica igual à versão anterior. Então é uma coisa que assim, tem bem mais qualidade, isso é fato, não tem como negar. No entanto, ela é boa ao mesmo nível da versão clássica, da versão original. Então assim, você sente que realmente é o mesmo filme, é o mesmo universo, é o mesmo material, é o mesmo tipo de equipamento que eles usam. Então vale muito a pena. Eu gostei muito também da trilha sonora, dos efeitos sonoros que tem em cada parte, em cada momento do filme. As músicas também estão bem colocadas em cada time, certinho. E é claro, já que estamos falando de trilha sonora e música, não podemos deixar de fora a música tema dos Caça-Fantasmas, que é, né, o que todo mundo queria ver no filme, ouvir no filme e tal. Então, vale muito a pena. Essa música, a música tema dos Caça-Fantasmas, toca rapidinho no final, se eu não me engano só, pelo que eu percebi. No entanto, a música... não é cotidiana, mas a música geral dos Caça-Fantasmas toca o tempo todo no filme. Ela foi adaptada, tá? Essa música geral, ela foi adaptada e ela foi modificada para ser um pouco mais reta, para ser uma música um pouco mais leve. Ela é bem mais leve do que a versão original. Ela é uma música que se adaptaria aos tempos de hoje. É uma música que combina com a pegada da série mesmo. É uma série que te leva para uma viagem no tempo nostálgica, que ao mesmo tempo se passa hoje. É como se hoje você viajasse no tempo e percebesse os detalhes que tem e tal. Então vale muito a pena você assistir. É uma sensação incrível você estar assistindo esse filme, que é um filme de ficção científica, né? E Caça-Fantasmas todo se gira em torno de ficção científica. Um filme muito bom. Os filmes de ficção científica daquela época eram muito bons e eles conseguiram manter o mesmo nível que tem até hoje aí no cinema e tal. Então assim, vale muito a pena você olhar pelos personagens. Até o roteiro é trabalhado com coisas de hoje em dia, tá? Então tem piadas atuais, partes da trama são atuais também. Tem várias coisas que você consegue perceber que foi melhorado para ser adaptado pra gente, mas respeitando a versão original, a versão clássica. Então eu gostei, eu viria de novo, sem dúvida, iria no cinema mais uma vez para assistir. Se tivesse uma continuação, eu assistiria a continuação. A gente já vai falar sobre isso mais para frente no vídeo. Então assim, para mim vale muito a pena ver. Se você quer ver uma coisa de Caça-Fantasmas ou até alguma coisa leve, você ainda não é fã de Caça-Fantasmas, não viu os filmes anteriores, mas você quer ver um filme interessante de ficção científica e bacana, vale muito a pena você assistir, porque o filme ele funciona sem os anteriores. Então se você assistir ele, como eu falei, você vai conseguir entender tudo de uma boa, sem necessidade de assistir os outros. Mas eu recomendo você assistir os outros Caça-Fantasmas, principalmente o primeiro filme, o original, para você ter uma experiência ainda melhor desse filme, tá? Então eu recomendo aí para você também. O filme é cheio de partes empolgantes, é muito engraçado, tem até um pouco a mais de comédia do que eu colocaria no filme, tá? Mas a comédia é até equilibrada, tem piadas boas que fazem sentido com o próprio roteiro, com o tempo que a gente está vivendo, e tem partes muito empolgantes ao longo do filme, tá? Principalmente nas cenas de ação e nas cenas de drama, o que eu achei muito interessante. Tem partes das cenas de drama que eu acho empolgantérrimo, que eu fiquei lá no cinema, eu fiquei assim, pulando, porque é muito bom, vale muito a pena. Então tem partes empolgantes, parte no início, parte no final. O início do filme em si é todo empolgante. Se você está pensando que vai ser aquela parada lento, aquele monte de enrolação,
não é nada disso. Desde o início do filme já tem coisas empolgantes que te fazem querer entender o que está acontecendo ali, querer vibrar na cadeira junto com o que está acontecendo no filme. Então, assim, é bem empolgante o filme, vale muito a pena, principalmente para quem é fã e também para quem não é fã, conhecer esse trabalho que com certeza vale a pena. E você provavelmente vai se empolgar vendo esse filme também. Agora vamos para a opinião com spoiler. Então, se você não quer escutar assim, os spoilers do filme, depois dessa opinião que a gente deu sem spoiler, você decidiu que você vai ver o filme e tomou essa decisão super acertada. Então, assiste o filme e depois você volta aqui, hein? Depois você volta aqui para terminar de ver essa opinião com spoiler, tá? Mas fique aí que no final do vídeo tem mais coisa que não tem spoiler, tá bom? Então vamos lá, para as opiniões com spoiler agora, quando a gente acabar, eu aviso para vocês aqui na tela. Claramente, quando você está assistindo o filme, você percebe que o filme inteiro é uma grande homenagem ao Harold Ramis, que foi o ator que interpretou o Egon. Ele morreu faz alguns anos aí e eles quiseram prestar essa homenagem, que eu acho muito importante ter essa homenagem no filme, já que o Egon é um dos personagens principais do filme, faz muita parte, tanto ele quanto o ator, que significou muito para o filme também e para o elenco e para as pessoas que assistiram também. Então o filme ele é basicamente uma grande homenagem e eles fizeram uma coisa que eu particularmente achei incrível, é uma coisa que inclusive eu faria se fosse o caso, de colocar o fantasma do Egon, que é o personagem que é um dos caça-fantasmas na versão original, e ele volta como fantasma nessa continuação e ao mesmo tempo que ele está como é que eu posso dizer, interagindo com os caça-fantasmas atuais, que no caso é a neta dele. E toda essa parte de interação e da relação entre ele como avô e com a neta, no meio fantasma, sabe? Funciona totalmente pro filme, funciona totalmente pro roteiro, funciona totalmente, eu gostei muito de ver. As cenas são muito interessantes, porque ele como fantasma consegue mexer nas coisas, consegue mexer nas luzes, nas lâmpadas, mexer em tudo, e ele fica meio que conversando com a neta dele, né? Se aproximando da neta dele por meio desses sinais, por meio dessas conversas, né? Sem palavras, entre aspas. E a neta dele vai conversando com ele, vai entendendo quem é o avô dele, quem o avô dela foi, né, que era um grande caça-fantasma, um grande cientista no passado e tudo mais. Então eu achei essa relação muito bem trabalhada, essa parte do roteiro muito bem feita, vale muito a pena, eu não mudaria nada disso, acho que ficou muito legal, especialmente como homenagem para o ator e também como homenagem para a nova geração de caça-fantasmas que está sendo ligada à antiga. Então acho que vale muito a pena sim, e eu gostei pra caramba dessa parte. Ao longo do filme também a gente tem algumas explicações bem sutis sobre os novos raios protônicos, né? Desde a época do Caça-Fantasmas original, a gente tem poucas informações sobre como é o cotidiano dos caça-fantasmas, o equipamento que ele usa, qual a evolução de equipamento que eles teve, né? No filme a gente consegue ver que eles evoluíram um carro para ter um assento de atirador, né? Agora eles evoluíram a armadilha, que agora a armadilha funciona separadamente por meio de um carrinho de controle remoto. Então tiveram evoluções, mas a gente não acompanhou nada disso, porque não teve filme retratando. Então agora eles sutilmente conseguem falar um pouquinho das coisas que mudaram. Uma delas é que a imersão, né, o cruzamento dos raios ainda funcionam. Para quem viu a versão clássica dos Caça-Fantasmas, sabe que a forma que eles encontraram de derrotar o grande vilão, né, de derrotar o fantasma-chefe, que era o Gozer, era cruzando os raios. E até hoje, como a gente consegue ver no filme, cruzar os raios funciona contra esse fantasma e provavelmente contra os demais. Tanto que o Egon, antes de morrer, ele deixou lá os raios protônicos cruzados, vale lembrar, impedindo que os fantasmas viessem para o nosso plano mais uma vez. Então vale a pena ressaltar que funciona. Não só isso, como também existe aí um porém, uma vírgula. Quando os caça-fantasmas usam novamente o cruzamento dos raios para tentar derrotar o vilão, que novamente, mais uma vez, é o mesmo vilão do filme clássico, ele descobre um jeito de impedir o cruzamento dos raios. Claro, né, o cara teve anos para pensar em uma forma de se livrar desse problema. Da primeira vez, né, é o que dizem, ele já caiu uma vez, não vai cair de novo. E aí ele consegue literalmente separar os raios das armas protônicas, o que é muito interessante. E dessa forma ele impede que os caça-fantasmas consigam prender ele mais uma vez,
acabando fracassando com esse plano de cruzar os raios. No entanto, estava funcionando antes do Gozer retornar. Claro que quando eu assisti o filme, eu não tem como, é natural. Eu sempre fico olhando os detalhes, imaginando o que pode acontecer, observando, escutando atentamente o roteiro, vendo tudo bonitinho. E na hora que eu vi, eu tinha certeza que isso ia acontecer e eu acertei. A transformação dupla. Porque, para quem não sabe, nos filmes clássicos do Caça-Fantasma, Gozer é acompanhado de dois servos, que é o guardião e o porteiro. E esses dois servos, eles entram dentro possuindo dois seres humanos. Na versão clássica, foi o par amoroso do Caça-Fantasma principal, que era o Peter Venkman, né, o protagonista do filme, e um dos inquilinos do prédio que foi atacado. E eu sabia que eles iam fazer isso. Porque essa relação de colocar a protagonista amorosa em xeque, né, colocar ela nesse perigo, entre aspas, é uma coisa muito interessante que pode valorizar o roteiro. E eu imaginei que isso fosse acontecer. No filme a gente tem dois focos românticos. O primeiro é o foco da filha do Egon, né, que é praticamente, como eu posso dizer, o romance mais focado no filme. Né? E o segundo é o romance de um dos novos caça-fantasmas. Então eu imaginei que uma das duas se transformaria, ou as duas, e foi o que aconteceu. As duas acabam se transformando em momentos diferentes, né? Eu não vou chegar a entrar tão profundamente, mas elas acabam se transformando em momentos diferentes. Eu imaginei que eles iam fazer isso com as duas, porque dava o peso do romance para as duas situações. Então achei muito interessante, achei uma pegada diferente do primeiro, porque surpreendeu provavelmente a maioria da galera que estava assistindo. Então eu achei interessante ressaltar isso aqui também. Uma das últimas coisas que chamou muito a minha atenção e tem conexão com as versões antigas é o telefonema. Gente, eu vibrei. Porque a grande sacada dos caça-fantasmas é justamente como a própria música fala. Os caça-fantasmas são aquele tipo de detetizadores que você chama quando você tem um problema. A questão é, eles não cuidam de baratas nem de insetos, eles cuidam de fantasmas. Então, quando a pessoa tem um problema com fantasmas, você liga para os caça-fantasmas e eles vêm te dar uma ajuda. E, mano, isso é sensacional, porque isso é pouco, você pouco sente isso nos filmes, sabe? Os problemas que os caça-fantasmas cuidam, né, geralmente são sempre diretos. É geralmente sempre a trama do filme ou um ou dois, assim, ao longo do filme. Não, você não sente isso, que eles realmente trabalham sendo chamados pelo povo, e o povo trabalha assim, tendo um problema, apareceu na sua casa, você chama os caça-fantasmas. Mas isso é modificado nesse filme. Nesse filme tem uma cena que é a cena clássica do telefone vermelho dos caça-fantasmas, em que a neta do Egon, ela pega o telefone e liga para os caça-fantasmas atrás de ajuda, pedindo ajuda. Né? Então, assim, eu achei isso fantástico, eu arrepiei, eu vibrei, eu achei interessante, porque você realmente sente, parece que se eu pegasse o telefone naquele momento ali no cinema e ligasse, os caça-fantasmas iam me atender. Foi basicamente isso. Então, assim, eu vibrei, eu gostei muito, por isso que essa cena tá aqui, vale muito a pena. Eu tenho certeza que você vai se arrepiar também nessa grande referência aí. Agora, já que a gente já está falando sobre referência, vamos falar sobre alguns segredos, os famosos easter eggs que eu consegui perceber no filme. Provavelmente tem mais. Se você encontrar mais referências, mais easter eggs, deixa aqui no comentário que a gente olha e a gente pode de repente trazer em um próximo vídeo. Beleza? O primeiro easter egg, claro, é a poltrona fantasma. Essa poltrona fantasma é uma clara referência à mesma poltrona fantasma que tem no filme clássico, que pega pela primeira vez a protagonista feminina para transformá-la na Azul, né, que seria uma das possessões de Gozer. Então, assim, essa referência mais clara impossível. Eles mantiveram praticamente a mesma cena, basicamente o mesmo contexto da cena também, e a mesma poltrona. É basicamente uma referência mais que clara e impossível. Então vale muito a pena a gente ressaltar aí, que é basicamente dessa famosa cena da poltrona. Outra referência que talvez algumas pessoas possam ter deixado batido, né, tenham olhado assim por alto só, é a famosa pilha de livros. Uma das coisas que chama a atenção no primeiro Caça-Fantasmas é aquela
aquele pequeno diálogo quando eles entram na biblioteca logo no início do filme, e eles percebem aquela pilha de livros em pé e fazem até uma piadinha que poderia ser um fenômeno sobrenatural. E isso de fato pode ser um fenômeno sobrenatural, já que a gente tem essa mesma pilha de livros novamente aparecendo nesse filme como uma clara referência do filme antigo. Eu gostei muito dessa referência, então vale a pena lembrar aqui. Não podemos deixar de esquecer que no final do filme clássico eles enfrentam o grande Marshmallow gigante, né? E eles, depois de derrotar o Marshmallow, todo o Marshmallow obviamente explode e cai sobre as pessoas lá embaixo e sobre os próprios caça-fantasmas. Eles ficam cobertos com Marshmallow. E a mesma coisa acontece nesse filme. Dessa vez foi de uma forma muito menor, né? De uma escala menor. E assim, bem sutil mesmo. E a gente percebe que o podcast fica todo coberto com esse marshmallow também, que pra mim é uma clara referência ao filme antigo, já que a maior parte dos caça-fantasmas nem chegaram a interagir com esses mini marshmallows. Então assim, vale muito a pena e eu gostei pra caramba dessa referência também, e eu teria feito a mesma coisa. Pra gente encerrar, vale a pena falar sobre algumas teorias que a gente tem sobre o que pode acontecer agora na franquia. Primeiro, eu queria dizer que eu gostaria muito de ver um próximo filme, por mais que eu acho que não vai ter um próximo filme, porque como eu disse, esse filme Caça-Fantasmas Mais Além, ele é bem fechado. De fato, a história dele é fechadinha, toda a trama que ele constrói, ele termina, tá? Então assim, pra mim é um filme de homenagem fechada. Eu acho que não tem possível continuação pra ele. No entanto, se esse filme fizer um sucesso, se esse filme for bem aceito pelo público, há uma chance de ter uma continuação. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. O que poderia acontecer na continuação desse filme? Primeiro, a gente tem uma teoria. Esse filme, ele se passa na cidade de Somerville. Então, fica uma pergunta. Além da ameaça do filme, né? Quais outras ameaças podem ter em Somerville? Quais segredos essa cidade no meio do interior podem esconder? Quais novos fantasmas? Quais mistérios? Isso pode ser trabalhado no próximo filme e pode dar um grande vilão, ou grandes vilões, dependendo, né? Então assim, acho que Somerville ainda pode ter alguns segredos, podem ser trabalhados histórias sobre Somerville que pode envolver os caça-fantasmas, envolver os personagens, e daí você seguir para um próximo filme. Então aí é uma ideia do que pode acontecer em uma sequência, se a gente tiver. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resumo, desse review que a gente fez aqui sobre o filme. Deixa seu like, compartilha, comenta esse vídeo para quem você sabe que gosta de Caça-Fantasma, ou até de um filme de ficção científica, um filme tranquilo para você ver, se distrair, sair do cinema e falar: eu gostei. Eu acho que vale muito a pena você recomendar esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, que a sua inscrição é muito importante. A gente precisa da sua ajuda para o canal crescer, ser divulgado, tá? Ativa o sininho, que isso é muito importante. O sininho é o que vai te manter informado dos vídeos que a gente vai lançar. E ó, nesse final de ano a gente vai lançar muito vídeo novo com muito conteúdo. Então fica de olho no canal que vai ter coisas novas aí pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Sei que eu falo pra caramba, sei que o vídeo foi um pouquinho longo, mas eu realmente gostei do filme e queria compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu achei, tá bom? Então, até a próxima, eu espero que vejo vocês em breve e falou!